Bíblia diz: o meu rei é o rei dos judeus. Ele é o rei de Israel. Ele é o rei da justiça. Ele é o rei da história. Ele é o rei do céu. Ele é o rei da glória. Ele é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Esse é o meu rei. Me pergunto se você o conhece. Meu rei é um rei soberano. Nenhum tipo de medida pode definir seu amor ilimitado. Ele é continuamente forte, inteiramente sincero, eternamente constante. Ele é imortavelmente gracioso, imperialmente poderoso, imparcialmente misericordioso. Você o conhece? Ele é o maior fenômeno que jamais cruzou o horizonte deste mundo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Salvador do pecador, Ele é a peça central da civilização, Ele é incomparável, Ele é único, Ele é a ideia mais elevada em literatura. Ele é a mais alta personalidade em filosofia. Ele é a fundamental doutrina da verdadeira teologia. Ele é o único qualificado para ser um Salvador totalmente suficiente. Me pergunto se você o conhece hoje. Ele supre força ao fraco. Ele é disponível para o tentado e atribulado. Ele se compadece e ele salva. Ele endireita e sustenta. Ele guarda e ele guia. Ele cura o doente, ele purifica leprosos, ele perdoa pecadores, ele absolve devedores, ele liberta os cativos, ele defende o fraco, ele abençoa crianças, ele serve o infortunado, ele considera o idoso, ele recompensa o diligente, ele embeleza o humilde. Me pergunto se você o conhece. Ele é a chave do conhecimento, ele é a fonte da sabedoria, ele é a entrada do livramento, ele é o caminho da paz. Ele é a rodovia da justiça, ele é a estrada da santidade, ele é o portal da glória. Você o conhece bem. Sua vida é inigualável, sua bondade é ilimitada, sua misericórdia é para sempre, seu amor nunca muda, sua palavra basta, sua graça é suficiente. O seu reino é reto, o seu jugo é suave e seu fardo é leve. Eu queria poder descrevê-lo a você. Ele é indescritível, ele é compreensível, ele é invencível, ele é irresistível. Bem, você não consegue tirá-lo de sua mente, você não pode soltá-lo de sua mão. Você não pode viver mais do que ele, você não pode viver sem ele. Bem, os fariseus não o suportaram, mas descobriram que não poderiam pará-lo. Pilatos não pôde encontrar culpa alguma nele. Herodes não pôde matá-lo. Morte não pôde dominá-lo. E a sepultura não pôde retê-lo. Sim, esse é meu rei. Esse é meu rei.
12. Glória a Deus, aleluia. Romanos capítulo 12, 1 e 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós temos falado nesses últimos dias, né, sobre restaurando o altar da oração, essa mensagem que o Senhor colocou no coração para que a gente possa estar buscando essa vida de oração, essa vida na presença do Senhor. Orar não é simplesmente eu dobrar os joelhos, eu ir ao monte. Não se trata somente disso, não se trata somente da fala. Deus, quando eu entro na presença dEle, Ele leva em consideração muitos fatores, né? Se eu não tiver com uma vida que lhe agrada, então dificilmente eu vou obter uma resposta de Deus. Dificilmente eu vou conseguir ter êxito na minha petição. Então, o que acontece? Muitos dos nossos altares estão rachados. Nós estamos literalmente, às vezes, vivendo com Deus, falando que estamos vivendo para Deus, porém, ali não desce fogo de Deus de jeito nenhum. Deus, Ele não trabalha com altar rachado. Deus, Ele não desce o seu fogo santo em altares rachados. Nós começamos essa série de mensagens falando sobre o altar de Israel que estava rachado, aonde Elias orou para que não chovesse durante 3 anos, e ele desafiou, né? Se eu não me engano, ele desafiou mais de 800 profetas. Só 400 respondeu ao desafio dele, que foram os de Baal, né? Os de Aserá, eu acho que correram bem duro. Falou, eu não vou enfrentar esse profeta não. Então, esses 450 profetas de Baal, se eu não me engano, foram lá. E Elias lançou um desafio. Vamos descobrir quem é Deus. Se é Baal ou se é o Senhor. Se for o Senhor ou Baal, eles vão ter que fazer algo diante de todo o povo. Nós vamos apresentar o nosso sacrifício, e aquele Deus que manda fogo do céu, esse é o Senhor, esse é Deus. Se for Jeová, é Ele. Se for Baal, é Ele. E vamos fazer assim, combinado? Combinado. Imagina você levar mais de 400 bruxos da alta magia, alta patente, né? Da magia negra, né? Hoje nós sabemos que pessoas assim, elas levitam, elas fazem projeção astral, eles fazem coisas que, né, deixaria qualquer crente bobo. Eles enganam. E muitos deles têm se infiltrado, inclusive na igreja, para enganar com sinais e prodígios, inclusive os servos de Deus. E foram mais ou menos essas pessoas que subiu. Aí subiu Elias também, e o povo falou, boa essa palavra. Uai, vamos ver quem vai tacar fogo nesse negócio, né? Quem tacar fogo, vamos ver quem que é. Se é Baal ou se é o Senhor. E Elias deixou por muitas horas. Deixou eles lá, clamando, se cortando, suplicando, se rasgando. E Elias era um profeta
por mais que ele tinha um gênio difícil, ele também era bem humorado, né? Ele falou assim, acho que o Deus de vocês está viajando, né? Às vezes a conexão aérea não deu tempo de chegar aqui ainda, então ele ainda tirou uma ondinha com eles. Na hora que chegou a vez dele, o que ele fez? Qual foi a primeira coisa que Elias fez? Ele restaurou o altar de Israel. Ele encontrou o altar de Israel rachado. Então ele foi pegando pedra por pedra. E olha que interessante, ele pegou 12 pedras, cada uma representando as tribos de Israel. Então ele arrumou primeiro o altar. Aí que ele foi preparar o sacrifício. Aí ele jogou água. Ele criou uma situação que quem olhou assim falou, mas nunca que isso aí vai pegar fogo. Não tem como um negócio desse pegar fogo. E ele foi fazendo esse trabalho. Aí ele fez uma oração. Falou, Senhor, arrumei o altar, desafiei todo esse povo. A nação de Israel está olhando para cá. Eu deixei os profetas de Baal, eu dei muitas horas de vantagem para eles. E agora eu estou precisando que o Senhor se manifeste. Se o Senhor é o Senhor, como eu disse que talvez é o Senhor, prova para eles que não é o talvez, é o sim, é o Senhor. E aí o que acontece? Veio uma lambidona assim, ó. A Bíblia diz que lambeu aquele altar, literalmente. Aí Elias olhou, imagina, você orar, desafiando toda uma nação, mais 450 bruxos, vem uma lambida do céu e cata aquela oferta. Imagina, irmão, eu não sei como ficou Elias, eu ia ficar muito macho. Eu ia já vir, né? Já ia vir mexendo na mão, né? Já ia começar a fazer estralar cada junta do corpo assim, né? Falar, negócio seguinte, agora vamos pegar esses profetas aí. E isso demonstra o quê? Antes de se convocar o fogo divino, né? A glória divina para descer no meu altar, eu preciso ver se ele está rachado ou não. Eu preciso ver como está a minha vida diante de Deus. E aí, nós temos sugerido durante algumas semanas uma série de mensagens falando justamente sobre o altar de oração nosso. Nós sugerimos que no seu altar tem que ter, por exemplo, a pedra da fé, a pedra da palavra de Deus, a pedra do arrependimento, pedra do louvor, pedra da adoração, pedra do serviço, né? Pedra, só acho que da obediência, se eu não me engano eu falei também. Então a gente está falando uma série de pedras que significa atitudes. Tudo aquilo que você constrói de uma vida diante de Deus, que vai fazer com que Deus olhe para o seu altar e Ele enxergue coisas mínimas necessárias para que Ele desça com o seu fogo, para que Ele desça com a sua presença. Talvez você fale, não, Deus não é assim, né? Deus não precisa de tudo isso. Pega o caso de Gideão. Lembra de Gideão? Gideão veio, trouxe uma oferta ao Senhor, falou, olha, está aqui, né? Manda fogo do céu. Não aconteceu nada. O anjo chegou para ele e falou o seguinte, vai lá e pega o melhor boi do seu pai. Vai lá, arruma esse altar aí. Na hora que ele arrumou o altar e trouxe o melhor sacrifício, o que aconteceu? Veio outra lambida do céu. E aí ele recebeu aquela oferta. Então Deus, ele não trata com a gente de qualquer maneira. E hoje eu quero falar com vocês, vou tentar falar duas pedras com vocês. Eu quero falar a primeira pedra, a pedra da vontade, a vontade de Deus. Nós lemos aqui em Romanos que fala o quê? Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? A gente aprende, estudando aí fora, com os nomes mais renomados da teologia, eles vão dizer para a gente que Deus, Ele tem
a vontade dele e a vontade permissiva, né? Ele vai falar assim, olha, Deus tem a vontade dele, mas no meio da vontade dele, ele tem a vontade permissiva, né? Porque a gente vê que de fato tem coisas que você fala, peraí, Deus fala que está no controle, ele está soltando a corda, eu estou andando um pouco aqui, um pouco ali, e aí? Mas você vai descobrir que essa vontade permissiva é só uma desculpa teológica para tentar explicar o inexplicável, porque tudo está na vontade de Deus. Se Deus permitiu que eu andasse um pouquinho, aquilo estava dentro do plano de Deus, não saiu nada. Aí o que acontece? A nossa mente racional, ela tenta explicar, mas por que determinada coisa que parece que não agrada a Deus, Deus vem, às vezes usa um servo, um profeta, fala comigo, ó, eu estou no controle, eu estou no plano, você olha e fala, mas não é possível isso. Ah, já sei, é a vontade permissiva, Deus permitiu. Então você tem que entender o quê? Que dentro da vontade de Deus, a Bíblia vai dar alguns parâmetros dizendo o seguinte, eu sou o Senhor e não mudo, em Deus não há sombra nem variação. Então você vai perceber o seguinte, se existe essa tal vontade permissiva, isso meio que contrapõe o próprio caráter de Deus. Lembra que Judas andava com Jesus? Jesus sabia que Judas, metia a mão violenta, ele repreendeu Jesus. Como que o Senhor deixa essa mulher quebrar esse vaso? Valia 300 dinheiro. Aí o texto explica logo embaixo. Judas falou isso não porque ia dar dinheiro para os pobres. Ele era o tesoureiro. Ele queria, meter a mão. Então o texto explicou. E o que Jesus fala? Olha, vocês vão se espalhar, mas vocês vão se converter e vão voltar. Mas um de vocês é o diabo. Porque tem que se cumprir o que foi dito. Deus disse que havia um que haveria de trair o nosso Senhor. A teologia, o que falaria? Foi permissão de Deus que Judas andasse junto. Não é assim que a teologia fala? Foi permissão. Mas a gente vai ver que a vontade de Deus, ela é bem revelada nesse texto aqui de Romanos 12:2, que diz o quê? Qual seja a boa, agradável e perfeita. Essas são as 3 manifestações da vontade de Deus. Existem coisas que nós fazemos que é bom para Deus, existem coisas que nós fazemos que é agradável a Deus, e existem coisas que nós fazemos que é perfeito, é total sintonia. Foi feito de uma tal maneira que se o Deus sentasse para explicar para você, você até encheria o seu coração. Nossa, como eu fui perfeito nesse caminho, então andei bem perfeito mesmo. Deus falou, você cumpriu até isso. Até a sua respiração estava em sincronia com a minha vontade. Até os passos. Eu disse para você, anda a cada 50 centímetros, e você dava um passo a cada 50 centímetros. Você estava alinhadíssimo com o meu espírito. Então nós vamos entendendo como que é. Por que eu preciso ter essa pedra da vontade de Deus? É muito simples, irmãos. Deus, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso Pai. Quando meus filhos, por exemplo, fazem algo que eu não gosto, eu tendo a ficar, eu tento a perder o meu ânimo, vamos dizer assim, Aqui temos vários pais, Então assim, a gente tende a perder o ânimo. Quando você vê seu filho fazendo algo, aí você fala assim, olha, não faz isso. Às vezes o Estevão, ele é pequeno, aí eu vejo ele tentando repreender a Rebeca. Aí a Rebeca, para quem conhece ela, sabe que ela tem um gênio, um pouco mais firme, vamos dizer assim. Então ela começa a chorar. Aí de longe você escuta a voz, Estevão, deixa a Rebeca. Aí ele vem falando, mas não sei o quê. E aí eu percebo, por exemplo, que a maioria das vezes que eu vou ir para repreender o meu filho, na verdade ele está protegendo ela. E de fato, não papai, olha o que a Rebeca ia fazer. Aí eu falo, muito bem, Estevão. Mas tem vezes que eu vejo que é puro ciúme também. Aí a gente dá uma puxada de orelha maior. Mas veja,
eu tento conduzir o Estevão dentro daquilo que eu acredito que é o melhor para ele. Assim também é Deus. Deus, Ele olha para mim e para você. Ele traçou um plano. Você tem que entender uma coisa. Nós não somos fruto do acaso. Nós não nascemos ao acaso. Deus olhou para mim e para você e falou o seguinte: e agora? O que eu vou fazer? Manda para Cuiabá. Vou mandar para Cuiabá. Vou mandar lá para IBCC. Vou abrir a porta ali em tal lugar. Não foi assim. Houve uma assembleia, houve uma reunião na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles olhou e falou assim: José Arruda, o que José Arruda, o que faremos com José Arruda? Olha, para José Arruda, ele vai ser um pastor. Mas antes dele ser pastor, ele vai trabalhar com vendas. Porque quando ele for trabalhar com vendas, ele vai rodar o estado, ele vai conhecer pessoas. E numa dessas, ele vai conhecer a Francisca, que também vou levantar ela ao pastorado. Antes ela vai fazer missões, mas eu vou levantar ela ao pastorado. Você entende? Tudo foi trabalhado na eternidade. Deus trabalhou lá. E agora, qual que é a nossa missão? A nossa missão é ter uma vida de oração tal que o Espírito Santo fala com o meu espírito para me revelar o que Deus tem para eu fazer. Você já não teve insight que a gente chama de déjà vu? Quem já teve déjà vu? O que você acha que é déjà vu? Déjà vu é assim, ó. Não tem quando você chega num lugar e você vê uma cena na sua cabeça e de repente você percebe que, por exemplo, um copo de água ia cair. Aí você para e de repente o copo de água cai. Aí você fala assim: nossa, eu já vi isso. O nome disso é déjà vu. O que é isso? Isso é simples. Antes de eu vir para cá, antes de eu me manifestar, eu tive uma conversa com o Pai. Olha que coisa louca. Antes de eu vir, antes do Espírito Santo pegar eu, inserir eu na barriga da minha mãe, Ele chegou para mim e falou assim: filho, esse é o plano que eu tenho para você. É isso que você vai viver durante toda a sua vida. Você vai viver para mim ou longe de mim? Eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver para te adorar. Tudo bem. Aí eu entrei. Quando eu entrei dentro da minha mãe, o que aconteceu? Esqueci tudo isso. Quando eu esqueci tudo isso, o que começa a acontecer? Por eu crescer sem ter uma educação em Deus, sem aprender as coisas de Deus, sem saber de Jesus desde criança, então o Espírito Santo começa a fazer um trabalho, que é o quê? Me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Ele começa me convencendo. Quando eu recebo Jesus como meu Senhor, eu nasço de novo. Então meu espírito agora se abre para o Espírito de Deus. E agora o Espírito Santo, o que ele vai fazer? Vai começar a trazer dentro de mim lembranças do que Deus acordou comigo lá na eternidade, para mostrar que o que eu estou fazendo é exatamente encaixado no plano dele. Então muitas coisas a gente vive fora da vontade, porque literalmente não temos uma vida de oração, não temos uma vida aos pés do Senhor. Como nós não temos essa vida, então eu não entendo o que Deus tem para mim. Então à medida que eu olho para o meu altar de oração e vou restaurando, mais acesso a coisas espirituais eu tenho. Mais acesso. Tem coisas na palavra que, se Deus abrisse a nossa mente assim, ó, nós iríamos, como diz na linguagem de hoje, bugar. Tem coisas que nós não estamos prontos para receber. Assim como você pegar alguém que é muito estudioso, tem muita capacitação, ele já tem um nível de conhecimento, ele já passou por uma fase já que atrapalhava ele no crescimento. Assim como você pegar alguém que está começando agora, como por exemplo a Poliana, que está começando agora. Tem coisas que, se eu falar aqui, ela entra em parafuso agora mesmo. Então eu tenho que tomar cuidado até o que eu vou falar. E aqui tem pessoas que eu posso falar algo muito profundo, que essa pessoa vai falar assim: olha,
Acho que era isso mesmo. Deus já estava falando comigo que era isso, porque ela já está estruturada, pronta para aquela revelação. E Deus quer que a gente busque Ele de uma tal maneira que a gente saia do que se chama leitinho. A gente come churrasco aí fora, né? A gente come todo tipo de comida pesada aí fora. Mas nas coisas de Deus, se vem Deus com uma carne mais forte, né? Com uma comida mais forte, a gente regurgita. Como que é regurgitar? É mais ou menos assim. Vem alguém e fala algo de Deus, uma revelação profunda. O meu espírito não está pronto para receber aquilo. Então o que vai acontecer? Eu rejeito na hora. E às vezes vou acusar inclusive aquela pessoa de ser um falso mestre, um falso profeta. Ele está falando de uma verdade espiritual. A diferença é que eu não estava pronto para receber aquilo. Por isso que eu tenho que estar sensível ao Espírito. Porque o Espírito Santo às vezes vai falar assim, ó, não fala isso. Não fala isso. Aí você chega, tá doido para falar, porque você quer causar um impacto na igreja, né? O problema do pregador é isso, né? O pregador, ele é tentado o tempo inteiro. Porque assim, às vezes você fala e ninguém tá falando nada, né? Você fala, vou soltar uma frase de efeito agora. Agora eu solto o negócio. Aí você vem e solta. Quem entendeu vai dar um glória a Deus, um aleluia. Aí você vai falar, nossa, agora desceu. Mas quem não entendeu vai falar assim, queima Jesus, que misericórdia é essa? Que negócio é esse? Que conversa é essa? Nunca aprendi isso, nunca ouvi falar disso. Eu lembro quando Deus começou a me trazer revelações mais profundas da palavra de Deus. E eu entrei em choque. Porque o que eu fazia? Eu li o texto, aí eu vi aquele pregador falando. Eu li o texto de novo, eu falei assim, como que eu não vi isso? Eu li tanto esse texto, eu não vi isso. Por que eu estou vendo isso agora? A Bíblia dele é diferente da minha? Mas era o quê? O desejo dele em conhecer coisas profundas era tão grande que Deus dava. Era o meu desejo que não era tão grande. Eu estava satisfeito em ir na igreja, bater o ponto, né? O crachá, né? De membro, de diácono, de pastor, né? Pá, bati entrada, saída, vou embora, tá bom. Tá bom minha vida assim. E Deus chamando a coisas profundas. E aí Deus começou a me fazer eu entrar num rebuliço que eu olhava assim, era pancada de um lado, pancada do outro. Aí veio o ensino bíblico, aí veio o negócio da unção, aí veio um monte de coisa assim que eu falei, meu Deus do céu. Hoje eu sento, né, e falo assim, Deus me sacudiu, Deus fez mais comigo nos últimos 5 anos da minha vida do que os outros 15 anos que eu servi Ele, com relação a Ele, porque foi me estruturando, foi preparando, e quando eu decidi que eu queria mesmo, Deus falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. Olha, você quer? Eu falei, quero. Eu falei, então tá bom. Buguei. Eu falei, nossa, como é possível? Tanta coisa extraordinária que tem. Então por que é necessário que eu estude as coisas de Deus e que eu tenha esse conhecimento de qual é a vontade de Deus? Olha um caso aqui, João 9:31. Esse é o caso que Jesus abriu vista a um cego. Ele está sendo interrogado. E os fariseus estão questionando, querendo saber se ele era cego mesmo, se de fato, né, aconteceu aquilo. E aí o cego agora começa a evangelizar os doutores da lei. E ele vai dizer bem assim, em João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Eles estavam querendo saber como que Jesus fazia tantos milagres assim, porque Jesus falava, eu sou o Filho de Deus, eu sou. E aquilo eles queriam morrer. E o que deixava mais bravo eles é que Jesus fazia muitas coisas no sábado. E eles falavam, não, faz no domingo, faz na segunda, faz na terça, na quarta, na quinta, na sexta, mas no sábado não. Se a pessoa estiver morrendo no sábado, é sábado, deixa morrer. Aí Jesus fala assim, seus hipócritas, vocês não fazem tanto trabalho no sábado? Agora esse filho de Abraão está sofrendo, porque é sábado, eu não vou curar ele, eu não vou restaurar ele? Vou sim, para que vocês saibam que eu sou Senhor do sábado, ó, ser curado. Irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês, Jesus hoje,
ele seria odiado por 99% das igrejas. Discurso de Jesus não era fácil, não. Eu lembro que um dia eu li um livro, se eu não me engano, do Cash Luna, chamado Em Honra ao Espírito Santo. Teve uma frase naquele livro que mexeu comigo, porque ele falou bem assim: Senhor, eu queria ter vivido na época apostólica. Era nesse tempo que eu queria ver tudo que o Senhor viveu. Sabe o que Jesus falou para ele? Ele falou: meu filho, deixa eu te falar uma coisa para você. Se você tivesse vivido naquele tempo, você teria se desviado. Ele falou: como assim, Senhor? Eu desviar? Que é isso? Olha o que Jesus falou para ele. Isso mexeu comigo, porque aí eu entendi porque que eu sou dessa geração e não daquela geração. Você é refinado demais para andar com um homem que gospe no chão e coloca nos outros para curar. Não é nojento? Eu tentei fazer aqui um dia com as pastoras, né? Elas não aceitou, não. Eu lembro que eu não sei o que quem estava fazendo uma oração aqui, né? Que eu virei para minha esposa, a pastora Adriana, falei assim: amor, molha o dedo. Eu falei: molha o dedo, molha a ponta do dedo na boca e bota aí na pastora que vai dar certo. Ela olhou e falou assim: ai, que nojo, que não sei o que lá, e saiu assim. A gente orou, deu certo, né, pastor? Mas a risada foi boa na hora, né? Então você imagina você andar com o Senhor Jesus, que olhava assim: o que você tem? Ah, eu não vejo. Cego de nascença. Você entende o que aconteceu naquele milagre? Cego de nascença. Uma pessoa que nasce cega normalmente nasce sem um glóbulo ocular. Jesus, ele cuspiu na terra, fez um barrozinho lá, colocou no olho. Ele fez exatamente o que ele viu o pai dele fazer. O que ele viu o pai dele fazer? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E formou Deus o homem do pó da terra. Ele viu isso. O cego não precisava de um olho? Jesus falou: olha, o pai fez assim, eu vou fazer também. Botou lá e falou assim: se lava lá no tanque. O que Jesus fez com aquele cego? Ele deu um olho novo. Ele criou um olho dentro daquele cego. Esse mesmo poder que estava sobre Jesus está sobre mim e sobre você. Aí ele foi lá e fez isso, criou o olho nele. Eu e você, se Jesus fizesse isso hoje, a gente olharia assim e falaria: nossa, se esse cego vence, ele não ia acreditar mais no milagre, não. Mas você entende? Então veja, é por isso que você vai ver às vezes pessoas rudes sendo usadas de forma extraordinária por Deus, porque não se trata do jeito, né? Uns falam delicado, outros falam mais rude. O que importa é o coração dessa pessoa para com Deus, a sinceridade, a inteireza do coração. Essa é a dificuldade da igreja. Essa é a dificuldade. Por isso que Pedro, quando percebeu isso, ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus: Senhor, eu estou vendo esse seu papo de perdoar. Então me responde: quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Até 3? Por que Pedro falou até 3? Era comum os rabinos da época falar o seguinte: olha, se alguém cometer uma ofensa contra você, perdoa uma vez, até 2. Acima disso já passou. Você não pode ser também assim. Então Pedro falou assim: se os rabinos ensinam aqui até 2, eu vou dar um passo mais. Vou mostrar para Jesus que eu estou crescendo na presença dele. Até 3, Senhor. Até 3 não, até 7. Até 7, Senhor. Jesus olhou para ele e falou assim: 70 vezes 7. Imagina o choque que foi para Pedro ouvir isso. Falou: Senhor, mas até 3 já é difícil. Imagina 490 vezes num dia. Se o mesmo irmão pecar contra mim, o que Jesus está falando? Não importa quantas vezes seu irmão erre contra você, tem que perdoar. Essa é a vontade de Deus. O perdão é uma vontade de Deus. Não tem como
eu viver na vontade de Deus e odiar o meu irmão. Não tem como. Nós precisamos andar debaixo dessa obediência. Na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5,14, 1 João 5,14, diz assim: esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então veja, quando eu vou até Deus, eu apresento uma causa a Deus, eu falo com Ele, e aquilo está de acordo com o que Ele quer para a minha vida, para o meu chamado, para o meu ministério, ou para aquilo que Ele me designou, então Ele me dará. Porque o compromisso de Deus não é tão necessariamente comigo, não é o compromisso primário. O compromisso de Deus comigo é um compromisso secundário, por causa da aliança que eu fiz com Ele em Jesus Cristo. Mas o compromisso primário dele é com a aliança que Ele fez comigo, que eu fiz com Ele, que é qual? Senhor, eu morro para mim mesmo, para viver para Ti e fazer o que o Senhor quer. Então como que eu chego em Deus e peço coisas que está totalmente fora da aliança que eu fiz com Ele? Deus não vai me ouvir. Deus não vai me ouvir. Mas é possível Deus realizar sonhos assim, os mais loucos possíveis? Você sabia disso? Salmo 37 fala sobre isso. O Salmo 37 vai falar o seguinte: confia no Senhor e faz o bem, deleita-se no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Sabe, quando você se entrega à vontade de Deus, quando você caminha na vontade de Deus, sabe o que acontece? Deus, Ele olha o que você precisa. O que você está precisando? Estou precisando de uma provisão. Mas você está fazendo a vontade dEle. Sabe o que Deus faz? Deus traz a provisão. Eu estou precisando mudar de casa. E você está totalmente inclinado fazendo a vontade de Deus. Deus vai lá e dá uma casa. Eu estou precisando casar, né? Estou precisando casar. Aí você se entrega a Deus e Deus arruma o casamento. Você entende? Deus, Ele vai fazendo o mover, o agir dEle em nossas vidas. Eu sei que hoje é pregado muito, né? Deus não escolhe pessoa, né? Eu particularmente vou crer no que diz a palavra de Deus, né? Deus olhou para Adão, viu Adão sozinho, falou assim: vamos ver se o Adão quer mesmo uma mulher. Adão, vem cá, dá um nome para os animais. Adão deu nome de animal por animal. Aí o texto termina assim, ó: e Adão viu que não tinha uma mulher para ele. Ele olhou para o cachorro e falou assim: é pequeno. Ele olhou para a égua e falou assim: é grande. Ele olhou para o elefante e falou: nem incogitável. Olhou para o gatinho e falou: né? E aí o coração dele se entristeceu. Por quê? Porque ele viu que cada animal tinha o seu igual, tinha o seu par. Então surgiu a necessidade no coração dele. Ele não estava se deleitando em Deus? O que o Salmo 37 diz? Deleita-te no Senhor, confia nele, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então o que Deus fez com Adão? Colocou um sono nele, e quando Adão acordou, tinha a Eva lá. Então Deus trouxe para ele, falou: está aqui, meu filho. Nós sabemos da história que Adão veio com uma conversa para Deus. Foi o Senhor que me deu essa mulher, se o Senhor não tivesse me dado e tal. Mas Deus não muda, irmão. Se você for em Deus e pedir para Deus, Ele continua dando. A esposa que eu tenho hoje não foi fruto da minha escolha, foi a mão de Deus operando ao meu favor. Porque para mim, o tipo de mulher que eu queria não tem nada a ver com a minha esposa. Eu achava que eu ia casar com uma loira de Hollywood. É isso que me ensinaram, né? É isso que a TV me ensinou, o filme me ensinou. Deus me deu essa morena linda. Você entende? E
Deus falou para mim: ó, filho, é o que eu tenho para você. Você tem outro padrão. Você abre mão do seu padrão? Eu falei: abro. Ela teve que abrir mão do padrão dela. Padrão mais baixo, né? Deus elevou o padrão. Falou: tá aqui, ó. Né? Então Deus abençoou. Então eu creio, eu continuo crendo que Deus, Ele continua cuidando dos seus filhos. Você chegar em Deus e falar: Deus, eu estou aqui e eu estou pedindo para o Senhor, traga alguém que vai ser alguém que eu vou andar junto, eu vou amar essa pessoa vai me amar, a gente vai caminhar junto. Deus vai criar um rebuliço. Agora a pessoa fala assim: não, eu não quero que Deus escolha. Deus fala: tudo bem, vai lá, meu filho. Depois você procura a missionária Elisângela para fazer umas 20 sessões com ela, né? Procura a pastora Francisca para fazer outras 30. E vai se alinhando. Uma hora se encaixa. Não se preocupe, uma hora vai se encaixar. Não é assim, missionário? Quantos casamentos deram errado porque não ouviu pai, não ouviu mãe, não ouviu líderes? Não é que cabe a mim dizer se você deve ou não casar. Cabe a mim fazer você perceber se você está no centro ou não da vontade de Deus. A escolha é sua, é sempre sua. Não é papel de um pastor dizer eu suplantar minha vontade na sua. Mas é o seguinte: você está fazendo a vontade de Deus? Você está olhando para aquilo e você está consciente que isso é a vontade de Deus? Então tá bom, vamos abençoar esse negócio e vamos seguir. Então quando eu vivo debaixo dessa vontade, eu vou ver coisa extraordinária. Tem coisas, irmãos, que Deus tem para mim e para você, que Ele ainda não pode contar. Porque se Ele contar, você não faz mais. Se Deus falasse para você que você ia passar o que você passou até hoje, você teria passado? Provavelmente você falaria: não, teria dado um jeito aí. Então tem coisas que Deus não conta, porque Ele já sabe que muitos de nós não vamos nos inclinar à sua vontade. E a melhor coisa que tem para mim e para você é estar alinhado com a vontade dEle. A provisão vem, as coisas vêm, tudo acontece, tudo se alinha, tudo se encaixa. Agora pega uma pessoa que vive do jeito que ela quer, está batendo cabeça há anos, está vivendo de qualquer jeito. Então nós temos que ter isso em mente. Tiago 4:1 diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Olha o que o texto está falando. Sabe por que você pede coisas e você não recebe coisas? Porque o seu propósito não é fazer a vontade de Deus, é viver os seus deleites. Você quer mostrar para os outros: Deus, eu preciso de um carro. Aí quando você pega o carro, como você chega na igreja? Né? Aí a hora que você desce assim, todo mundo olha, aí você já desce balançando a chave, né? Aí você vê o pastor olha para você, aí você começa a balançar a chave, esperando que ele fale algo no púlpito. Aí ele vê que o pastor não fala: eu quero uma oportunidade, e fala. É errado você contar testemunho? Claro que não. Você tem que contar. A glória não é sua, é dele. O problema é a pessoa que fala: irmãos, eu sou de oração, eu sou de rocha, eu vou no monte, eu pelejo, eu faço isso, aquilo, e olha como Deus me recompensou. Aí o irmãozinho que está sentado aí, está pedindo há muito tempo, está pagando um preço, e às vezes tem uma vida com Deus que nem essa pessoa que subiu aqui tem, vai falar assim: uai Deus, que negócio é esse?
Até ontem esse irmão estava fazendo um monte de coisa, como que ele tem isso? Aí você vai descobrir que a pessoa pegou emprestado com 1000 pessoas, fez isso, aquilo, e fez um monte de coisa, e agora está vindo na igreja. Deus, pelo amor de Deus, ó, eu fiz um ato de fé, comprei um carro sem ter R$1 no bolso, sem ter nem como pagar, paga os carnê para mim, mas na hora de chegar aqui em cima canta de galo. Você entende? Às vezes a gente não vê isso, porque nós vemos a aparência, mas Deus sonda o coração. Então às vezes vem uma pessoa aqui falando: irmãos, eu quero glorificar a Deus, porque Deus me abriu uma porta e eu consegui um carro. Então eu quero bem dizer o nome do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Glorificou o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado em o quê? Em buscar a Deus para satisfação pessoal. Por que você quer receber essas coisas que você está pedindo, se na verdade isso não vai glorificar a Deus? Para quê? Para que você quer? Para que às vezes você quer um curso, você quer um salário melhor, você quer um carro, uma casa, você quer tal coisa, você tem ido a Deus e pedido tal coisa, mas se pensar bem, se você raciocinar no Espírito Santo, isso não vai glorificar a Deus. Porque olha o que Tiago fala: vocês pedem e não recebem, porque vocês não sabem pedir. Vocês pedem coisas para os vossos deleites, para você mesmo. Quantas pessoas, eu já vi esse testemunho: Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou dar carona para todo mundo da igreja. Até hoje estão esperando o irmãozinho para entrar nesse carro. Até hoje. O senhor me lembrou agora, diz que uma vez 2 irmãos bateram um no carro do outro. Bateu. E os 2 começaram a brigar. Olha o que você fez com o meu carro. Olha não sei o que. Aí o outro olhou no carro e viu o adesivo. Você é crente? Eu falei: eu sou crente, eu também sou crente. Então, Pai do Senhor, Pai do Senhor. E a briga parou ali. Mas e aí? Se não tivesse essa identificação, os 2 iam sair no tapa. Você entende? Viver a vontade de Deus é um desafio muito grande para mim e para você. Muito grande. Por quê? Porque eu estou querendo satisfação pessoal. Eu quero me destacar, não é para honrar a Deus, eu quero me destacar para ser honrado. Aí você vem para Jesus, você entrega sua vida para Jesus. Jesus fala bem assim para você: se você não lavar o pé do seu irmão, se você não for menor que o seu irmão, se você não servir o seu irmão, você não vai passar nem perto do reino dos céus. E aí, como que fica? Então Deus, ele vai revelando pontos da sua vontade, coisas que Ele quer que eu faça e eu escolhi não fazer. Então, para eu ter uma vida de oração, eu tenho que saber que, primeiramente, antes de Deus ouvir a minha petição, antes de eu apresentar um sonho, um projeto para Deus, eu tenho que pensar se aquilo que eu vou apresentar a Deus, se é da vontade de Deus ou se não é da vontade de Deus. E se você não tiver essa consciência, o seu altar está rachado. Se você vai a Deus só apresentando deleites pessoais, o seu altar está rachado. É errado pedir? Não. Jesus não ensinou no Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Como ela é feita no céu, ela seja feita na terra. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha o pedido. Jesus ensinou a orar pedindo. Mas você reparou que até chegar no pedido, veio uma série de coisas. Você buscando a vontade de Deus, pedindo a revelação da vontade, pedindo o discernimento da vontade, pedindo para Deus: seja feita a tua vontade, não a minha. Aí que você chegou no pedido. Esses dias eu fiquei muito orgulhoso, porque assim, quando eu estava em um lugar que tinha muita presença de Deus,
e vinha alguém tocado pelo Espírito Santo, falava assim: filho, pede o que você quer que eu vou dar. O que eu falava? Quando eu era solteiro, quero casar. Aí quando eu casei, pede o que você quer que eu te dou. Eu quero uma casa. Pede o que você quer que eu te dou. Eu quero um carro. E aí você vai vindo, vai vendo, né? Graças a Deus consegui a mulher. A casa e o carro vai vir, né? Né? A mulher já veio, já é menos um, né? Já é menos um. Mas o que acontece? Uma das últimas vezes que Deus usou alguém para falar assim: filho, pede o que você quer que eu vou te dar. Minha resposta de coração foi: eu quero o Senhor. Eu quero viver sua vontade. Ainda que isso me custe meu sonho, ainda que isso custe minha casa, meu carro, me custe tudo. Eu te quero, Senhor. O Senhor me concede isso. Aí eu fui tocado por Deus. Porque Deus sonda pensamentos e intenções do coração. Se eu estou aqui para me aparecer, então Deus está sondando isso. Se eu estou aqui para servir, Deus está sondando isso. Deus sonda, não tem como fugir da presença dele. Eu vi uma frase essa semana que eu gostei muito, onde o mestre da palavra falou bem assim: Deus, ele é um fogo consumidor. A sua presença é fogo puro. Então, dependendo da natureza da pessoa, uma pessoa diante de Deus, Deus pode ser o céu ou o inferno ao mesmo tempo, por causa da sua natureza santa. Quando Isaías chegou na presença de Deus, o que ele falou? Ai de mim, vou morrer. Vou morrer. E olha que ele era profeta de Deus. Vou morrer. Aí veio o anjo correndo, né? Imagina uma pedra de fogo que queima um anjo de fogo. Já parou para pensar nisso? Ou você nunca reparou nisso? Um serafim voou com uma tenaz. Imagina ele pegando a pedra assim, ó. Ele não pode encostar nessa pedra, mas ele tocou na boca do profeta com essa pedra. Ou vocês não sabem que vocês são ministros de Deus, labaredas de fogo. Por isso que não é errado falar que os crentes é fogo puro. Poliana, você passou por um batismo esses dias. Você passou pelo batismo nas águas. Os crentes passam por 3 batismos. Você já passou pelo primeiro, o batismo nas águas. Se você entregou verdadeiramente o seu coração para o Senhor Jesus, então você passou por um segundo batismo, chamado batismo no Espírito. O Espírito Santo, ele veio habitar em você. Ele fez uma aliança. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então agora Ele habita em você. Ele vai gerar uma nova criatura em você. Você nasceu de novo. E agora você vai começar a não ter mais vontade de fazer coisas que você fazia que era normal para você. Você não vai querer mais fazer. Aí você vai falar assim: mas por que antes eu fazia e hoje eu não faço? Por causa desse batismo. Esse batismo, ele tem 2 fases. A fase 1, que é a sua regeneração. A fase 2, que é o poder. Chama dunamis. Quando o poder de Deus é derramado, sabe para quê? Para te capacitar também a vencer, para te capacitar a falar de Jesus Cristo, falar com ousadia, com o poder do Evangelho de Jesus Cristo. Quando chegar alguém e perguntar assim: Poliana, por que você crê em Jesus, mesmo diante da vida que você tem levado? Vai falar assim: olha, só quem serve consegue explicar, eu não consigo te explicar. Mas eu sei que vem uma disposição, vem uma fé, vem uma vontade que não tem como explicar. Aí eu sinto outras coisas também que se eu falar você não vai acreditar. Esse é o poder de Deus fluindo em você. Sabe quando você está num culto que está tendo um louvor, está tendo um movimento, aí você vai ter algumas sensações. Quais são essas sensações? Você vai sentir um arrepio, leve arrepio, como se fosse um óleo morninho escorrendo aqui atrás de você. Essa é uma sensação. Você vai sentir tremor. Você vai olhar para o seu corpo assim, você vai falar assim: por que eu estou tendo esses espasmos? Você vai sentir partes do seu corpo queimar, esquentar.
Você vai sentir até choque elétrico, como se você estiver tomando uma descarga elétrica mesmo. São várias as sensações. Este é o poder de Deus descendo sobre uma pessoa. Então nós dizemos assim: estou sentindo a presença de Deus. A presença de Deus, Deus é Espírito. Não tem como eu sentir a presença dele. A presença dele já está em mim. Paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Mas depois que eu tenho essa paz, alegria e justiça dentro de mim, eu vou começar a sentir o poder de Deus. O poder que desce, me banha, me reveste, me renova, me capacita para fazer as coisas de Deus. Então você provavelmente já passou pelo segundo batismo. Talvez está faltando só o poder. E quem sabe você recebe ele hoje. Falta o terceiro batismo, que é o batismo com fogo. Muitos dizem que esse é o batismo do poder, mas não é. Sabe por quê? A Bíblia diz que Deus, ele se revela em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então o que acontece? O Espírito Santo, ele apresenta você para Jesus. E através de um servo, você desce as águas. Foi o que aconteceu com você na terça, né? Foi terça-feira, né? Você desceu as águas na terça. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo te inseriu no corpo de Cristo. Você foi batizada em Jesus Cristo. Por isso que fala que é um batismo em nome do Senhor Jesus. Mas você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você recebe esse batismo. Agora que você está em Jesus, Jesus vai realizar 2 batismos em você. O com o Espírito Santo, que é a nova criatura e o poder que vem do alto. E o batismo com fogo, que é o batismo no Pai. O batismo de caráter, de refinamento, de limpeza. O mais doído dos batismos. Esse batismo dói, Poliana. Sabe por quê? Vai lidar com o seu caráter. Vai lidar, se você é uma pessoa que, sei lá, gosta de mentir, por exemplo, quando você for batizada no Pai, no fogo, então você vai ser obrigado a parar de mentir. Então agora Jesus vai falar assim, ó: você vai conhecer a Poliana, já que ela foi batizada no fogo, pelo fruto que ela dá. Conhecereis as árvores pelos seus frutos. Então viu como é a sua caminhada? A caminhada não para. A nossa caminhada com Deus, ela não para. Nós precisamos dessa mudança contínua. E a gente canta: caia fogo do céu. A gente canta: manda esse fogo. Deus fala: tá bom, vai uma prova aí, vai uma luta aí. Mas por quê? Porque importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Porque Deus quer transformar a nossa realidade, arrancar o nosso eu de nós. Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, que é uma vida de morte, e siga-me. Quando você tomar a sua cruz, você vai chegar lá no Gólgota. Você vai chegar lá onde Jesus morreu. Sabe o que vai acontecer? Você vai ver que a sua cruz, que a sua vida de sacrifício não é nada perto do sacrifício de Jesus. E aí você se entrega de vez, você larga a sua cruz, se rende totalmente ao Senhor Jesus, falando: Senhor, não é minha morte, não é meu sacrifício que me dá a vida, é a sua morte, é o seu sacrifício que me dá a vida. É isso que nós temos que ter. Quem aprende isso desde agora, do começo da fé, vai ter uma vida debaixo do poder de Deus. Mas quem não aprende isso, vai ter uma vida de trabalho diante de Deus. Eu demorei anos para aprender isso. Mais de 15 anos que eu demorei para aprender isso aí. Então é necessário que a gente se entregue ao agir do Senhor. Olha que palavra dura essa. Lucas 12:47 diz assim: o servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Lucas 12:47.
Eu não quero assustar vocês não, mas esse aqui é o tribunal de Cristo, tá? O servo que soube a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Deus disse o que era para você fazer. Você sabia o que era para fazer e você escolheu não fazer. Prepare o lombo. A Bíblia diz que Deus corrige o filho que Ele ama. Se Deus não te corrige, Deus não ama você. É uma dura realidade, né? Quando você vê uma pessoa largada aí, que não quer saber, e parece que Deus não está nem aí com essa pessoa, é porque essa pessoa está com o coração tão indisposto para Deus, que Deus reage à indiferença dessa pessoa. Olha que duro isso. Mas eu sirvo a Deus, eu faço tudo que Ele quer. Mas você deu uma desviadinha, Deus vem do você. Porque Ele quer perfeição minha e sua. Ele quer que a gente viva a plenitude dele. Ele tem tanta coisa para dar para mim, para você, que qualquer desvio nosso vai nos afastar da vontade dele. Então Ele dá uma cosquinha aqui. Ele faz que nem a nossa mãe, né? Pega a chinela e joga longe. A gente ilude, né? Achando que um pastor tem que ser só, né? Só no afaguinho. Ô, ovelhinha, vem cá, vem pro papai. A gente se ilude, né? Aí você vai estudar a vida dos pastores, como que é. Tosqueia lã. Soca óleo para arrancar os arbustos, a sujeira. A ovelha está longe, ele pega uma pedra e taca na frente dela para desviar o caminho. Se pegar nela, pegou, fazer o quê? Ele tem o seu cajado tem duas funções: contar e bater. E os cajados têm uma virada aqui, porque na hora que ele conta debaixo da perna, se passar um lobo, ele já quebra o lobo ali mesmo. Então, dependendo da ovelha, se ela fizer uma menção que ela não é ovelha, ele mata ela ali na hora. É missão de pastor matar lobo. Se a gente identificar um lobo, a gente tem que matar. O que é? Tirar da comunhão. Pessoas que entram só para atrapalhar o evangelho, só para desviar as ovelhinhas de Deus, a gente tem que ir para matar. Matar em que sentido? Proteger as ovelhas de Deus. Porque Deus vai falar assim: pastor, pastora, quantos lobos estão lá no aprisco, que estão comendo as ovelhas, estão destruindo, matando a fé delas, e vocês não estão fazendo nada? Então tem que identificar quem que é ovelha e quem que é lobo. Eu só identifico isso debaixo do poder de Deus, conhecendo a doutrina de Deus. É uma vida difícil a vida de pastor, né? Mas de vez em quando a gente solta umas pedrinhas, dá umas cacadadinhas, né? Para quê? Para não te tirar do prumo, para não te tirar do caminho. E a nossa missão também, levar vocês a pastos verdejantes. Tem que ter uma palavra fresquinha, vinda do céu. Tem que ter água fresca, água suja. Ovelha não bebe. Ovelha identifica pasto ruim, grama ruim, água ruim, não toma. Por isso que vocês aí, quando sobe alguém aqui em cima que não tem um chamado de Deus dizendo que tem, você fala assim: esse aí quer enganar quem? Palavra ruim, né? Não sabe nem falar. Eu não me considero pregador. Então o que eu procuro fazer? Estar alinhado com a vontade de Deus, porque só pela misericórdia que eu estou aqui. E torcer para quê? Para que haja uma mudança, haja um equilíbrio, haja um crescimento em você. E com isso nós temos a pedra da vontade de Deus. Sem você buscar a vontade de Deus, fazer exatamente o que Deus quer, então não tem como você prosperar ou vencer na presença de Deus. Suas orações não serão ouvidas. E o Senhor ainda te disciplinará se você não fizer a vontade. Quero falar brevemente de uma pedra que eu acho indispensável também, a pedra da revelação. O servo de Deus tem que caminhar debaixo da revelação. O que é revelação? Revelação é tudo aquilo que foi descoberto.
Imagina que aqui a gente colocasse um pano aqui na TV, no computador, e você perguntar: o que tem debaixo desse pano? Eu vou falar assim: vocês querem saber? Vocês querem saber? Aí eu puxo o pano. Ah, tem uma TV. Olha, tem uma caixa de som. Olha, tem um computador. Que legal. Revelar é isso. Não temos hoje o chá revelação para saber se é menino, se é menina. Não temos isso? Então, é algo que estava encoberto, mas foi revelado. Eu e você precisamos caminhar debaixo da revelação de Deus. Precisamos saber e estar sintonizados. Qual é o tempo, qual é a estação? Por exemplo, Deus quer que eu faça o que agora? Eu sei que a vontade de Deus é que eu ore, mas Deus quer que eu ore o quê? Deus quer que eu faça o quê? Aí vem a revelação de Deus e fala assim: ações de graça, intercessão, louvor. Leia a palavra. Não quero que você ore, não quero que você leia a palavra. Eu quero tratar algo no seu caráter agora. Visite, ligue para fulano. Revelação. Eu estar debaixo de algo que a princípio estava me oculto, mas Deus, pelo seu Espírito Santo, revelou. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Olha que interessante o 10. Ele está falando o seguinte: tudo que você não viu, tudo que você não ouviu, nem aquilo que você imaginou, pensou ou sonhou, é o que Deus preparou para aqueles que Ele ama. Aí você continua lendo. Olha o que vem agora para fechar isso. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha o que Paulo fala: tudo que você não viu, tudo que você não ouviu, nem o que você sonhou, é o que Deus tem para você. Mas o Espírito Santo que está em você revela todas essas coisas. Ela revela coisas que você não vê, coisas que você não ouve, coisas que você nem sonha ou imagina. O Espírito Santo te revela. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo, ele sabe de todas as profundezas de Deus. Não existe nada no Pai ou no Filho que seja oculto ao Espírito Santo. E Ele está em mim e em você. Então, se eu busco a Ele, Ele revela para mim coisas que eu jamais sonhei, jamais pensei, jamais vi ou ouvi. Por isso você vai pegar pessoas que às vezes passam por experiências extraordinárias, como um arrebatamento, por exemplo, e vai falar assim: olha, eu vi um negócio, não sei nem explicar. Imagina, quem que foi o profeta? Não sei se foi Ezequiel, que ele fala que viu pássaro com asas de ferro. Eu e você vemos isso o tempo todo. Os aviões voando aí para cima e para baixo. Mas e ele? Como que ele interpretou um troço desse naquele tempo? Olha, é um pássaro, ele está voando, é grande, é um pássaro enorme de ferro. Estou vendo uma visão. Tá vendo um avião. Você entende? O Espírito Santo revela coisas para mim e para você. Então, qual que é o meu e o seu desafio? Andar em sintonia com o Espírito Santo. Esse é o maior desafio que eu e você temos. E um culto como esse de quinta-feira é para ajudar a mim e a você a buscarmos o Espírito Santo, nos alinharmos com a presença dEle, para que a gente entenda qual é a direção que Ele está nos dando, o que Ele está falando com a gente. Porque muitos de nós, às vezes, temos dificuldade de buscar a Deus em casa. E é num lugar como esse que a gente busca. E por isso que nossos cultos de quinta também é um pouco diferente, porque às vezes a gente não consegue fazer isso num culto de domingo. O culto de domingo é mais cerimonial, né? Você recebe muito visitante. O culto de quinta é mais seletivo, que é só quem quer buscar mesmo. Só quem quer buscar. 1 João 2,27 diz assim: e a unção que vós recebeste dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como
A sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. A unção que recebeste dele fica em vós, e você não tem necessidade de que alguém te ensine. Pela unção de Deus, ou seja, ele está falando o quê? Do próprio Espírito Santo. Você foi revestido de uma unção. A própria pessoa do Espírito Santo te ungiu, te capacitou. Você não tem necessidade que alguém te ensine. Ah, quer dizer que não tem que ter mais mestre na igreja? Claro que tem que ter. Tudo aquilo que você precisa para saber que aquele ensino é verdadeiro, que aquela palavra é fiel, verdadeira, o Espírito Santo testificará dentro de você. Ele te ensina. Então, eu posso ter toda a habilidade, toda a pedagogia, toda a didática necessária, mas é o Espírito Santo que vai te ensinar. Eu só vou ser um instrumento nas mãos dele. É ele quem vai te ensinar. João 14, 26 diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja, o Espírito Santo quer habitar em mim e você para nos ensinar todas as coisas necessárias. Tudo que eu e você precisamos, o Espírito Santo quer dar, quer ensinar. E Ele quer que eu e você sejamos ousados, caminhando debaixo desse poder dele. Gálatas 1:11 diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O evangelho para Paulo foi aberto de uma tal maneira que Paulo conseguia conviver com judeus e com gentios. Paulo conseguia pregar o evangelho para um judeu e conseguia pregar o evangelho para um gentio. Quem é o gentio? Eu e você. Todo mundo fora de Israel é gentio. É assim que a Bíblia trata. Então Paulo conseguia. Imagina Paulo, Juraí, indo lá na sua aldeia pregar o evangelho. Daqui a pouco vocês iam estar colocando cocá nele. Tudo que vocês têm na sua cultura, vocês iam estar colocando nele. Vocês vão falar assim: é um índio como nós. Paulo era assim. Ele se fazia só para que o evangelho fosse literalmente vivido no meio de vocês. Por quê? Porque ele tinha uma revelação de Jesus Cristo. Era uma revelação tão tremenda, tão gloriosa, que os açoites não faziam desistir, as pedradas não faziam desistir, as calúnias não faziam ele desistir, porque ele teve uma revelação que suprimia todo o mal que ele vivia. Paulo passou muito mais tempo preso às vezes do que solto. Cartas foram escritas na prisão, mas ele tinha a revelação de Jesus Cristo. Estava aberto, descortinado para ele. E ele falava bem assim, ó: ai de mim, se não pregar o evangelho. Ai de mim, porque ele tinha a revelação. Então a revelação me faz morrer por uma causa, me faz tomar decisões por causa da revelação. Deus me mostrou algo que ninguém viu, eu vi. E por causa dessa visão, por causa desse entendimento novo, eu tomo uma decisão que todo mundo me taxa como louco. Por que você vai mudar de cidade? Por que você vai mudar de igreja? Por que isso? Por que isso? Por que isso? Por que aquilo? É a revelação de Jesus Cristo. É ela que me faz avançar. É ela que me faz caminhar. E é por isso que eu não retrocedo. Então, sem revelação, nós teremos sérias dificuldades. E a revelação, ela também se manifesta não só como algo pessoal, mas um dom do Espírito Santo no meio da igreja. Olha o que diz 1 Coríntios 14, 26. O que fareis, pois, irmãos, quando vós ajuntais, cada um de vós tem salmo, doutrina, revelação, língua, interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então a revelação, ela não é também pessoal, ela é para fora também. Às vezes você está tendo revelação para si, mas Deus também te dá revelação para fora, para que outras vidas sejam edificadas
na revelação que você tem recebido. Olha, Deus me revela para você orar mais. Deus me revela que a resposta está vindo. Deus me revela que hoje é a sua vitória. Então veja, sem revelação, sem o conhecimento necessário, revelado pelo Espírito Santo, não tem como eu ter um altar restaurado. Eu fico acompanhando o Twitter. Quem tem Twitter aqui? Nem queiram ter esse negócio. Você vai seguir esses pastores, esse povo aí, tá numa brigaiada política. Eu vejo assim, sabe como vai dar tristeza? Vai dar tristeza, sabe? Pastores, em vez de defender o reino, defendendo bandeiras, partidos, filosofias. A filosofia de um pastor é o reino de Deus. Eu ouvi esses dias de uma pastora falando assim: eu louvo a Deus pela vida de vocês, falando da IBCC, porque nós tentamos ser amigos de outras igrejas e não conseguimos. Nós sentimos que vocês da IBCC são amigos nossos. Eu falei assim: a gente está pro reino. A gente está pro reino, não tem esse negócio. Eu não estou disputando com você. Nós estamos trabalhando junto. Você com uma revelação que Deus te deu e eu com uma revelação que Deus me deu, mas com o mesmo propósito: anunciar a Cristo e fazer discípulos para Ele. Esse é o propósito. E as igrejas estão brigando porque falta revelação de Jesus Cristo nessas igrejas. Amém, amados? Então que vocês possam caminhar com essas pedras. Eu quero agora fazer um momento de busca, de oração. Vou colocar uma canção aqui, né? Eu quero pedir ajuda, né, do pastor José, da nossa querida amada pastora Elisângela, né? Pedir a ajuda dela para estar ministrando também, amém? Eu vou colocar uma canção, a gente vai levantar um momento de oração, pedindo a unção do Espírito Santo. Pastora Ruda, faz uma gentileza para mim, vê se tem como a pastora Adriana ficar com ela. Será que ela fica com ela? Vamos buscar a Deus agora. Vou colocar uma canção. Você que está na live, fica sincronizado aí. Eu creio que Deus também vai te visitar aí. Eu creio que Ele vai fazer uma grande obra na sua vida. Creia no Senhor. Eu sei que Ele vai fazer coisas extraordinárias por você. Peça ao Senhor e Ele vai te visitar aí, amém? Qual que é o segredo para eu receber algo da parte do Senhor? O primeiro segredo é você não ter medo. Quando você tem medo, você cria um bloqueio em você mesmo. E assim o Senhor não vai operar, porque Deus Ele não é violento. Ele opera debaixo de toda a autorização, né? Então a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o medo de lado. Segundo, gere dentro de você um sentimento de simplicidade, humildade, como se você fosse receber algo mesmo da parte do Senhor. Peça ao Senhor de coração. Fala: Senhor, eu preciso de algo do Senhor. Eu preciso receber da tua unção. Eu preciso receber do teu poder. Creia, creia, creia. O Senhor há de fazer uma grande obra na sua vida. Peça de coração. Peça de coração ao Senhor. Peça de coração. Vocês têm liberdade para ministrar, amém? Pai, no nome do Senhor Jesus,
Visita-nos nesta noite, Senhor. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Ah, Jesus, batiza com o Espírito Santo e com fogo, Senhor. Venha nos visitar, Jesus Cristo. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Concede o Teu poder, a Tua autoridade, distribui dons, Senhor. Derrama a Sua glória, Senhor. Derrama a Sua glória, Senhor. Derrama a Sua glória. Visita esse meu irmão, essa minha irmã, Senhor, que está aqui. Visita o meu irmão, minha irmã que está na live, Senhor. Abençoe-o. Enche-o. Enche ele. Enche ela, Senhor. Derrama a Sua glória, meu Deus. Peça ao Senhor, Senhor, me encha do Teu Espírito. Renova-me na Tua presença. Renova-me na Tua presença, Senhor. Enche. Batiza Jesus com o Teu Espírito Santo. Ah, Senhor Jesus, perdoa os nossos pecados. Eu peço, Senhor Jesus, nós confessamos a Ti, Jesus, como nosso único e suficiente Salvador. Aleluia. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheia do Espírito Santo. Receba a visitação do Senhor. Receba o toque do Senhor Jesus na sua vida. Medo vai embora. Incredulidade vai embora. Todo mal vai embora agora. Enfermidades vão embora. Tristeza vai embora. Em nome de Jesus, bata em retirada todo espírito de morte, todo espírito de enfermidade, todo espírito de aflição, todo pânico, toda depressão agora, saia em nome de Jesus. Enche, Senhor, os Seus filhos e filhas. Derrama a Sua glória, Jesus. Concede dons para os Seus filhos e filhas, Senhor. Derrama a Sua glória, Senhor, no Teu povo, na Tua igreja. Ah, meu Deus, derrama essa glória sobre seus filhos e filhas no nome santo do Senhor Jesus. Derrama, reparta entre nós as línguas, Senhor. Queremos falar no poder do Teu Espírito. Toca, Jesus. Libera a unção do alto sobre nós, meu Deus. Toca, Senhor, toca, Senhor. Seja meu irmão, seja minha irmã, cheio do Teu Espírito Santo do Senhor Jesus. Receba da presença do Senhor. Oh, Rabalashe Ranamanás. Oh, Namanaias Serecanchoranamanás. Toca, Senhor Jesus. Toca neste meu irmão. Toca nessa minha irmã. Enche-os da Tua glória. Libera, Senhor, dons. Libera poder. Libera autoridade, Senhor. Nos capacita a caminhar debaixo da unção do Espírito Santo, Senhor. Precisamos da unção para vencer a tentação. Precisamos da unção do poder para testemunhar de Cristo. Precisamos da unção para vencer aquilo que nos aprisiona. A unção despedaça as cadeias, os jugos, as correntes. Derrama essa glória sobre nós, Senhor. Oh, aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Declare que Ele é Senhor. Declare que Ele é Deus. Derrama a unção, Senhor. Derrama a Sua glória, Senhor. Em nome de Jesus eu declaro: seja curado das suas enfermidades, das suas dores. Vai embora todas as dores agora. Todas as dores agora vai embora em nome de Jesus. Vai embora todo problema no osso, todo problema no músculo, todo problema no nervo agora.
todo problema na coluna, todo problema no sangue, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus, vai sendo curado agora. Ele verdadeiramente levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Vai sendo curado agora. Receba a porção dobrada aí onde você está. Receba a unção do Espírito Santo, que te cura, que te restaura, que te renova, que te capacita, que te unge. Receba o poder do alto agora aí. Eu declaro músculo novo. Eu declaro juntas novas agora. Eu declaro ossos restaurados. Eu declaro agora vista nova. Eu declaro agora pulmão novo, coração novo, estômago, esôfago novo agora. Ouvido direito, ouvido esquerdo sejam abertos agora. Em nome de Jesus, espírito de surdez, espírito de mudez, espírito de cegueira, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro agora total restauração sobre a sua vida. Eu falo isso no nome de Jesus. Útero abençoado, ventre abençoado agora, em nome de Jesus. Toda dor, toda incomodação, sai agora em nome de Jesus. Receba agora o refrigério do Senhor. Refrigério do Senhor, do alto da cabeça à planta dos pés. Vai recebendo agora o óleo do Senhor sendo derramado sobre você. Receba o óleo do alto da cabeça à planta dos pés. Receba o toque do Senhor. Eu declaro a paz de Cristo que excede conhecimento e entendimento sobre a sua vida. Eu declaro agora sobre a sua vida a unção do alto, a cura do Senhor Jesus sobre você, a cura que Ele conquistou na cruz do Calvário. Seja cheio, seja cheia do Espírito Santo de Deus. Oh, namanaias, enamanaia da balacheira namanás. Abençoe, Senhor Jesus, o teu filho, a tua filha. Seja tocado pelo Senhor, meu irmão, minha irmã. Receba da glória. Receba da glória de Deus sobre você. Oh, namanachê, namanaia da balachai. Oh, ricanchoramanás. Meu irmão, minha irmã, se você falava em línguas e não fala, em nome de Jesus, receba a unção de Deus e fale em novas línguas. Seja destravado, desbloqueado esse dom agora sobre você. Em nome de Jesus, comece a ser cheio e fale em línguas. Línguas para edificação. Línguas como sinal para o incrédulo. Línguas para a edificação da igreja. Fale em nome de Jesus. Oh, namanaias, era nabaracheira namanás. Oh, inanamanai, erecancho namanache. Oh, namanaias, era manacheira namanás. Glorifique o Senhor Jesus. Bendito seja Jesus Cristo, Rei da glória. Glorificado seja os reis dos reis, Senhor dos senhores. Tu, Jesus, é o nosso Rei, é o nosso Senhor. É o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Nosso Senhor e Salvador, Cordeiro e Leão. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós te glorificamos, Senhor Jesus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. A honra, a glória e o louvor sejam dados ao Senhor. Ah, Senhor, receba a nossa adoração. Nos faz caminhar no Espírito, Senhor.
Aquele que anda no poder do Espírito Santo, que anda no Espírito, não satisfaz as vontades, os desejos da sua carne, antes frutifica. Ah, Senhor, abençoe todos os que estão aqui. Abençoe esse meu irmão, essa minha irmã que está na live. Receba o toque, receba a bênção, receba a unção do Espírito Santo na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Você pode dar glória a Deus. Você pode dar glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o Senhor Jesus. Graças nós te damos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, pois o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda adoração. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Oh, aleluia. Amados, vamos agradecer ao Senhor por esta noite. Pai bendito, em nome de Jesus, queremos, Pai, que o nosso altar esteja com todas as pedras necessárias para que o seu fogo santo desça. Não queremos ter um altar rachado, mas queremos ter um altar reto diante do Senhor. Por isso, Pai, nos dê as pedras necessárias para compor esse altar. Que tenhamos fé, que tenhamos uma vida na palavra, que tenhamos uma vida de jejum, que tenhamos uma vida de louvor, uma vida de adoração, uma vida de obediência, uma vida de serviço, Senhor. Uma vida, meu Deus, de revelação. Uma vida que anda na sua vontade. Ah, Senhor, nossa vida está em tuas mãos. Nos abençoa, nos fortifica, Senhor. Guarda seus filhos e filhas que esteve conosco aqui nesta noite pela live. Dê uma noite de paz e de graça para os seus filhos e filhas. Guarda-os livres de todo mal, Senhor. Abençoa-os, guarda-os, Pai. Leva-os em paz e segurança. Que o Senhor, Pai, derrama a tua paz e a tua graça. Declaramos, Pai, um resto de semana abençoado. Abençoa a viagem do pastor, Pai, com seus filhos. Leva-os em paz e segurança, traga em paz e segurança. Usa eles lá, Pai, naquela nação, para que muitos venham se render ao Senhor Jesus Cristo, Pai. Pai, abençoa todos os que estamos aqui, Senhor, pois carecemos do Senhor, da tua bênção. Muito obrigado, Pai, nós te louvamos e te agradecemos, em o nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida hoje e sempre. Se você crê, você diz amém. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Esteja conosco domingo. Estaremos com o nosso culto para a glória de nosso Senhor.